Boa tarde, meus amores. Tudo de bom com todos? Tudo bem, todo mundo? Meus bem, meus amores, me diga uma coisa. Estão lembrados da nossa aula anterior? Quando a gente concluiu, né, a nossa viagem de conhecimento pelo Oriente Médio, né, a região do Oriente, da Ásia chamada Oriente Médio. Nós tivemos a oportunidade de perceber que não só por questões religiosas essa região vive em conflito, né, que é do Oriente Médio, mas também por causa a questão territorial, a questão da água, que também já é uma problemática da região, e o petróleo, que isso já é sabedor de todos nós, não é verdade? Então eu falei para vocês que na aula seguinte iríamos conhecer uma outra região da Ásia. E a outra região da Ásia é essa daqui, né? O Sudeste Asiático. Vejam todo o continente e vejam todo o mapa, né? O nosso planetário, né? Todos os continentes, Américas, África, Europa, a Oceania, que é composta pela Austrália, Nova Zelândia e outras ilhas, e que é essa parte verde aqui no sudeste do mapa, e a Ásia, que é toda essa região amarela, com destaque que, como vocês estão vendo nesse círculo, essa região do planeta, essa região da Ásia, chamada Sudeste Asiático. Agora vejam só, olha. O Sudeste Asiático, 11 países compõem essa região, que se estende pela Ásia de cerca de 4,5 milhões de quilômetros quadrados. Olha, essa é a extensão territorial dessa região, que é o Sudeste Asiático. Essa região ela é banhada por 2 oceanos, que são o Índico, ao sul, e o Pacífico, certo? Essa região pode ser dividida em 2 áreas, ó. Ela é composta por países continentais e países insulares. O que são os países continentais? Os países que ficam no continente, né, unidos um com o outro. E os insulares são os que ficam no mar. São ilhas, mas que são países. E alguns desses países, né, insulares, eles são imensos arquipélagos, como por exemplo a Indonésia, né, e Filipinas. São 2 grandes arquipélagos. São várias e várias ilhas, né, que compõem esses 2 países, que são Filipinas e Indonésia, 2 grandes arquipélagos, né? Várias ilhas. Aqui estão, ó, viu? Os países dessa região. A áreazinha colorida que você tá vendo, de uma cor diferente, é um país. Então vejam só, nós temos aqui, ó, Mianmar, que é o vermelho, Laos, o amarelo, o azul ao lado de Laos, né, é o Tailândia, e aí vem, ó, Vietnã, olhem bem direitinho aí, ó, Vietnã, Camboja, né, vocês estão percebendo que a escrita não está muito de acordo com a língua portuguesa, mas é a compreensão que a gente tem, é Camboja, o que a gente costuma chamar. Aí nós temos Singapura. Se você olhar a Singapura, essa bolinha verde, bem na ponta da Malásia, viu? Veja que a Malásia é esse vinho bem escuro, e bem na ponta tem uma bolinha verde com o nome Malásia. Aliás, com o nome Singapura. Na verdade, a gente olha assim e pensa que Singapura é um país continental, mas não é. Singapura também é um país insular, certo? Aí nós temos Brunei, viu? Dê uma olhadinha.
na cor azul também aqui, ó, bem próximo, que é onde você está vendo esse grande nome Indonésia, mais acima. Filipinas, ó, esse arquipélago, como eu falei para vocês, um grande arquipélago, são várias ilhas formando esse arquipélago que são as Filipinas. Indonésia, olha só quão grande é esse arquipélago, bem grande mesmo aqui embaixo. E por último, Timor-Leste. Olha, eu acho que vocês, fazendo algumas pesquisas, vocês vão encontrar em alguns lugares, porque eu encontrei, que só são 10 países. Por que 10? Porque eles não incluíram o Timor-Leste. Mas, em algumas informações, já são 11 e Timor-Leste faz parte aqui do Sudeste Asiático. Sudeste da Ásia, localizado na península da Indochina, nas milhares de centenas de ilhas que formam diversos arquipélagos. Essa região é caracterizada por apresentar grande diferença socioeconômica ao longo de seu território. É muito comum, normal até, os países serem diferentes, porque todos os países apresentam características socioeconômicas diferentes, né? São peculiares, né? Alguns são semelhantes, mas são diferentes. Muitas nações provêm de governos ditatoriais e, por consequência disso, estão atrasados em sua economia. Por outro lado, observar-se países em processo de desenvolvimento econômico, como é o caso da Singapura, Malásia e Tailândia, sendo chamados de tigres asiáticos, mas ainda possuem inúmeros problemas sociais. Nós vamos ver depois os tigres asiáticos, certo? O Sudeste Asiático é bastante populoso, reúne cerca de 633 milhões de habitantes. Olhem, grande parte da população de muitos países vive no campo, fazendo o quê? Trabalhando em quê? Em atividades primárias. Quais são as atividades primárias? Agricultura, pecuária, extrativismo. Sendo que nesses países é sobretudo a agricultura, não que não façam as outras, mas o maior destaque é para a atividade de agricultura. E de todos os produtos agrícolas, o que mais se destaca é o arroz, chamado de rizicultura. A Indonésia é o maior produtor regional de arroz, quer dizer, de toda a região, a Indonésia que produz mais, e está em terceiro lugar mundial, perdendo apenas para a China e para a Índia. Na maioria dos países, a rizicultura desenvolve-se com técnicas tradicionais, com mão de obra familiar, com todas as etapas realizadas manualmente ou com auxílio de animais. Gente, ó, vejam só que área linda, né? Verde. Mas, olha só, viu? Técnicas tradicionais. Você não está vendo nessa imagem nenhum trator, nenhum drone, né? Nenhuma máquina limpando. Então, é muito família e manualmente, com a ajuda de algum animal, certo? Relevo, clima e agricultura no Sudeste Asiático. O relevo e o clima têm grande influência sobre o desenvolvimento das atividades agrícolas do Sudeste da Ásia. De todos os elementos naturais, o relevo e o clima são os predominantes. Nessa região, o relevo montanhoso, tanto na área continental como na área insular, é recortado por extensas planícies aluviais, onde fluem rios caudalosos, como o Mekong, né? Destacando na imagem abaixo, como você está vendo aí toda a área. Veja aí o Vietnã, aí tem Mianmar, Camboja, aqui é a parte continental. E o mais embaixo são as ilhas, que são a parte insular. Então, é nessas planícies que se concentra grande parte da população. Porque as planícies, como vocês sabem, são as partes mais baixas, né? E vocês viram na imagem anterior que as colinas, né, eles usam para a agricultura. Relevo e hidrografia, que também se relacionam. O relevo do Sudeste Asiático, nos domínios peninsulares, é marcado pelo predomínio de baixos planaltos e planícies. Ou seja, não tem muita área elevada, como a gente já viu o Himalaia, o Tibete.
a Cordilheira dos Andes, né, as montanhas rochosas na América do Norte, o Quênia, na África. Essas terras são drenadas por curso de água de grande importância regional, como Mekong, que banha terra de Myanmar, Laos, Tailândia, Camboja e Vietnã. Sendo que o Vietnã, no Vietnã ele forma um amplo delta, antes de desembocar no mar da China Meridional. O delta, gente, é um tipo de foz. Foz é onde o rio deságua as suas águas. Ele nasce em um lugar, que é a nascente, e deságua em outro. Ao desaguar, existem é chamado de foz, e existem 3 tipos de foz. Foz estuário, foz delta e foz mista. O foz estuário é quando ela é livre, né? Não existe ilhas para que essa água esteja correndo por vários caminhos. E o foz delta são quando existem as ilhas, que nem aqui no nosso Piauí. Vocês já ouviram falar muito no delta do Piauí, delta do Piauí. Delta do Piauí, o maior do mundo, né? Então, é formado por mais de 70 ilhas, como dizem. Então, o delta é um tipo de foz. E é onde, quando ao desaguar, né, essa água do rio vai estar encontrando vários caminhos para ir, porque existem as ilhas, né, na proximidade do litoral. E quando há muitas mais ilhas, são delta. Quando tem poucas, misturado um pouco estuário com um pouco de delta, né? A gente diz que é foz mista. Então, aqui, né, algumas das características dessa região, né, do Sudeste Asiático, mais uma região da Ásia, e a gente vai ver umas outras características em outros momentos, tá certo? Então, olha, vamos lá, para que a gente possa estar